Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Bom, gente, agora vamos iniciar o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? Vou pedir para vocês pegarem o livro 3, a unidade 5, onde a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre magnetismo e eletricidade. Vamos começar na página 10, falando sobre o magnetismo, no capítulo 1. Magnetismo. Um ímã é um objeto que tem a propriedade de atrair e repelir outros ímãs, ou seja, ele atrai ou expulsa, ou repele, faz com que não chegue próximo. Além de atrair alguns tipos de metal, como o ferro, o níquel e o níquel. Essa propriedade de atração é chamada de magnetismo. Então, essa propriedade que os ímãs têm é chamado de magnetismo, tá bom? Ele tem essa propriedade ou de atrair ou de repelir. A região ao redor do ímã, na qual sua capacidade de atração se manifesta, é chamada de campo magnético. O que fica ao redor do ímã, no campo magnético, até a gente também pode ver a capacidade daquele ímã através da distância que eu preciso para que haja ou a atração ou para repelir, né? Então, dependendo dessa distância, ali a gente vai dizer que é o campo magnético desse ímã. Quanto mais próximo o objeto de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. À medida que o objeto se afasta do ímã, a força de atração diminui. Então, se eu estou chegando o ímã perto da minha geladeira, a atração vai aumentando. E aí o ímã fica parado na geladeira. Se eu estou chegando ele para trás, se eu atingir uma certa distância, vai acontecer que se eu soltar esse ímã, ele vai cair, ele não vai ser atraído, porque já passou desse campo magnético dele. Agora, dependendo de uma certa distância, se eu tiver a um dedo da geladeira, pode ser que esse ímã não caia, que esse ímã seja atraído e ele não vai cair. É por isso que, geralmente, é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que eles os atraia. Então, por isso que a gente precisa estar sempre aproximando o ímã perto da geladeira. Não adianta a gente colocar o ímã a 1 metro que o ímã não vai ser atraído dessa forma, porque o campo magnético desse ímã, por ser um ímã pequeno, é menor, né? E também tem ímãs gigantescos. Esses ímãs gigantescos têm um poder de atração maior, porque tudo vai ser de acordo também com o tamanho do ímã, né? Aí aqui vocês podem ver nessa imagem, o ímã ele tem 2 polos, o norte e o sul. E aí o campo magnético ao redor dele. Ímã atraindo limalhas de ferro. Atração e repulsão entre ímãs. Um ímã tem 2 regiões opostas, o polo norte e o polo sul. Quando aproximamos 2 polos diferentes, esses ímãs se atraem. Ou seja, como está ali na imagem que vocês estão vendo. Quando a gente aproxima o sul do norte, ele vai se atrair. Se a gente aproxima o norte do sul, ele vai ter o poder de atração. Porém, se eu aproximar o sul do sul, ele vai ter o poder de repelir. Ele começa a afastar. Parece que é uma força que está fazendo com que afaste. Assim também acontece com norte e norte. Se eu coloco norte e norte, ele também vai ter esse poder de repelir. Quando aproximamos 2 polos iguais, os ímãs se repelem. Os ímãs são usados em equipamentos como bússolas, caixas de som, motores elétricos, geradores de energia elétrica e equipamentos médicos, por exemplo. Os geradores de eletricidade contêm ímãs no seu interior, que ao girar produzem energia elétrica. Gerador de usina hidrelétrica de Itaipu. Conforme esse ímã ele gira a velocidade dele, e esse poder de atração ele também tem, ele vai gerando energia elétrica, porque também ele está fazendo ali o processo esse processo de gerar energia elétrica. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar e vou falar com vocês. Mas é um processo de... Ai, que vontade de lembrar o nome, mas eu não estou conseguindo. Mas eu vou lembrar, na próxima matéria, no próximo conteúdo, eu vou falar sobre isso também, tá? Mas os geradores elétricos, eles também são formados por ímãs. Tem um ímã no interior dele que ficam girando
para poder gerar energia elétrica. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que tem aqui da esponja magnética. E aí vocês vão ver também o poder de atração do ímã. Hoje eu vou te ensinar a fazer um dispositivo doméstico que pode salvar a sua vida. Uma esponja magnética. Ela serve para limpar vidros esquisitos que você não consegue enfiar a mão dentro. Ela serve para limpar aquário, mas principalmente serve para limpar janela de apartamento. Aquelas janelas que você não consegue sair pro lado de fora para limpar sem arriscar a sua vida. Resolveu gravar esse vídeo aqui depois que eu fiz esse barco na garrafa. Quando a gente foi fazer o barco, essa garrafa estava meio suja. Eu fui tentar limpar e foi muito difícil de limpar essa garrafa porque não tinha nada que pudesse entrar na garrafa e alcançar as paredes da garrafa. Eu tenho esse negócio aqui que é feito para limpar a mamadeira de nenê. Eu costumo usar para limpar as provetas do Manual do Mundo, mas quando eu coloquei na garrafa, eu percebi que ele não alcança direito as paredes da garrafa, porque elas ficam meio longe da boca, elas ficam mais afastadas da boca do que a maioria dos recipientes. E quando a gente tem um recipiente que é pior ainda, tipo esse balão de fundo chato aqui, que é esse vidro de química, as paredes deles estão mais longe ainda da boca. Então, se eu colocar esse negócio aqui, eu não consigo mais nunca chegar aqui do lado para limpar. E daí foi então que a gente teve a ideia de fazer esse negócio usando uma esponja e 2 super ímãs. Se você não sabe o que é um super ímã, é um ímã muito mais forte do que um ímã comum. Ele também é chamado de ímã de neodímio ou ímã de terras raras. Você pode comprar isso aqui pela internet, deve custar mais ou menos uns 2 ou 3 reais um ímã desse tamanho, mas aqui no Manual do Mundo a gente sempre consegue de graça, porque a gente tira de dentro de HDs antigos, de discos rígidos velhos que as pessoas dão, os computadores velhos aqui pra gente, porque eles sabem que a gente gosta dessas coisas para arrancar peça. Então bora lá, vamos fazer a nossa esponja magnética. Primeiro eu vou cortar 2 tiras de mais ou menos uns 3 centímetros de largura. Depois eu vou pegar e fazer um furinho bem entre essa parte verde e a amarela. Aí eu vou alargar um pouquinho esse furo e encaixar o ímã aqui dentro. Vou fazer isso com um outro pedacinho que eu recortei também. Então agora a gente já tem 2 esponjas que estão recheadas de ímã e o mais importante, elas são apaixonadas. Mas tem um detalhezinho aqui. Se você não colocar o ímã na posição certa, pode ser que elas não grudem tão bem ou até elas queiram se afastar uma da outra. Isso acontece porque, se você lembrar, o ímã, dependendo da posição, ele pode querer afastar outro ímã em vez de aproximar. E como esses ímãs aqui também são irregulares, eles têm um formato mais ou menos de uma meia-lua, eles nem sempre se encaixam na posição certa. Então eu descobri aqui que tem uma posição certinha que eles se encaixam bem e está na hora de eu testar esse negócio para ver se ele realmente vai limpar o meu balão de fundo chato. Eu vou colocar uma esponja por dentro e uma esponja por fora e você pode ver que as 2 esponjas já estão se atraindo. De modo que, se eu puxar uma esponja, a outra de dentro começa a imitar o que a esponja de fora está fazendo. E aí é só eu colocar um pouquinho de detergente, um pouquinho de água e lavar isso aqui direitinho. E esse aqui é um frasco lavado com a nossa super esponja magnética. É claro que você deve ter percebido que esse dispositivo, além de limpar muito bem por dentro, limpa também muito bem por fora. E se a gente tem um negócio que a gente consegue controlar a esponja remotamente, é claro que isso aqui vai ser muito legal para limpar o vidro do apartamento. Dá só uma olhada. Então, gente, essa engenhoca, né? Até vocês podem fazer. É algo bem simples e que a gente pode estar utilizando, conforme ele falou, até para limpar uma janela de um apartamento. Devido ao andar, é perigoso se pendurar na janela, né? Então, é só vocês prestarem bastante atenção. Bom, gente, ficamos aqui com o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês enviam pelo ClassApp, ou a gente fala na aula online, ou também no Teams, tá bom? Um beijo!
Até a próxima!